É ótimo estar de volta à vossa companhia para mais uma sessão do nosso Porto de Encontro. Gostaria, uma vez mais, de agradecer a todos quantos têm estado do nosso lado desde a primeira sessão, e já lá vão 44, desde novembro de 2011. Agradeço primeiro a vocês, claro, que nos têm manifestado o vosso apoio com a vossa presença desde o início, e de todos os parceiros que nos acompanham, alguns dos quais já foram enumerados logo no início. Destacaria também a Câmara Municipal do Porto, que mais uma vez nos cedeu este acolhedor e funcional espaço para a sessão desta tarde. A sessão desta tarde é diferente de todas as outras, embora o autor já cá tenha estado. E explico porquê. Porque pela primeira vez vamos ter não um, mas dois protagonistas. Para já, permitam-me que apresente as outras figuras que vão passar por este palco, como o renomado jornalista Ferreira Fernandes, que se irá juntar à nossa conversa lá mais para a frente, e teremos também Jorge Pinto, que não se irá limitar a ler os textos do autor em destaque esta tarde. Ele irá também interpretar, de certa forma, o papel da sua criação mais célebre. Como já entenderam, e certamente já vos foi entregue um papelinho, esta é a sessão em que, no fundo, o criador e a criação estão lado a lado. O famoso detetive Jaime Ramos, no fundo, pairará sobre toda esta sessão, cuja estrutura será, por isso, bastante diferente da habitual. Quem nos acompanha conhece a estrutura. A desta tarde será um pouco diferente, uma vez que a conversa girará em torno de uma série de eixos fundamentais na vida e na profissão do Jaime Ramos. Ou seja, vão sendo projetadas imagens sobre o Porto, lugares, memórias, suas paixões e embirrações, e serão comentadas em direto aqui perante todos pelo autor em foco, mas também haverá espaço para vocês intervirem, como habitualmente, colocando questões, e falaremos também sobre o mais recente livro do autor em destaque, Poeira que Cai sobre a Terra e outras histórias de Jaime Ramos. Senhoras e senhores, Francisco José Viegas. Bem-vindo. Seja bem-vindo ao Porto. Obrigado. A um Porto que também é teu, Francisco. Obrigado. Em muitas variações, até afetivas, que são as que mais contam. Por isso, tenho que perguntar primeiro, porquê é que o Jaime Ramos só podia ser do Porto? Porque eu o pus cá. Porque o Jaime Ramos tem uma biografia que tem a ver muito com a cidade do Porto. Embora não tivesse nascido no Porto, como personagem, é muito estranho, em princípio, estar a falar de um homem de papel, não é? Mas ele nasceu no Douro, o que tem alguma afinidade comigo. Depois de cumprir o serviço militar, regressou ao Porto. Regressou ao Porto, tinha passado episodicamente, como verão no próximo livro. E, portanto, tem uma série de... Ele vai trabalhar para um banco no Porto, que é o Banco Pinto Magalhães, ainda. Nessa altura, por vários motivos, desculpe eu estar a dizer isto, mas que verão também no próximo livro, ele entra na Polícia Judiciária. Portanto, há um concurso para entrar na Polícia Judiciária. Estamos a falar de finais dos anos 70 ainda. Estou a falar de 74, 75. Sim, sim. 74, 75, final de 74, princípio de 75, foi quando se deu essa entrada de Jaime Ramos na Polícia Judiciária. É um homem que tinha uma ligação com o Porto e que tinha uma ligação afetiva, sentimental, também familiar. Há várias pessoas da família que vivem no Porto. E, portanto, desde então que não sai da cidade. A cidade que ele tem como sua, que vai conhecendo, e que a certa altura está colada à pele. Não tem nada que dizer. Não tem quase nada que dizer sobre o Porto. Está aqui o Germano, sim, podia falar sempre, permanentemente sobre o Porto, não é? Porque é uma das almas do Porto. O Jaime Ramos vive na rua, positivamente, sim. E como não é muito expansivo como personagem, não é uma pessoa muito expansiva nem muito sentimental, terá pouco a dizer sobre a cidade. Tanto é que ele hoje concordou que tu fosses o porta-voz dele. Exatamente. Não é? Também ele tem alguns problemas auditivos, não é? Exatamente, isso tem a ver com um episódio que vem pela primeira vez descrito no Longe de Manaus e depois no Mar em Casablanca, que é durante uma operação militar na Guiné.
Ele fica surdo, há uma explosão, ele fica surdo, fica durante uma semana surdo. E há um camarada de armas que lhe lê durante esses dias. Lê-lhe livros. Ele diz-lhe: "O que é que estás a ler se eu não ouço?" Ele disse: "Sim, mas o livro é tão bom que has de ouvir um dia." Não é? E de repente há um domingo em que começa a ouvir os ruídos de um relato de futebol na rádio, começa a ouvir as vozes à volta no hospital onde ele está, e cura. E ele vale-se muitas vezes dessa surdez para dizer que não ouviu. Não é? Quer dizer, e as pessoas nunca sabem, a equipa de investigadores com quem ele trabalha, nunca sabe bem se é verdade. Ou seja, nunca sabe bem se ele ouviu ou se ele simplesmente está nas tintas. Já vamos conhecer o roteiro, vão sendo projetadas imagens do Porto, mas para já, alguns de vocês, ou a maioria de vocês, estarão familiarizados com a vida do Jaime Ramos, mas há uma ficha pessoal que talvez que eu lesse agora para que ficássemos a conhecer ainda melhor esta personagem tão singular dos livros do Francisco José Viegas. Portanto, ele tem 1,76 m, peso 92 kg, usa óculos de leitura, hoje por acaso dispensou-os, inspetor da Polícia Judiciária do Porto, mora na rua Barão Nova, Sintra, tem um apartamento alugado, pelo qual paga uma renda mensal de 720 euros, roupa habitual, jeans, t-shirt preta e blusão de tecido de gabardine, com ferro, como vê. Conta a ordem cerca de 3.543 euros e não existem mais contas bancárias em seu nome. Outros bens, um terreno rústico não cultivado com uma casa em ruínas no concelho de Torre de Moncorvo, com vista para o Rio Douro. Foi adquirido no ano de 2006 e o registro feito no imediato. Talvez aqui o seu maior bem, possui 26 amendoeiras, 4 macieiras, 6 pinheiros bravos, uma amoreireira e um muro de xisto com cerca de 1,20 m de altura. Tem um automóvel, um Volkswagen Golf GTD de 1994, cor azul escuro, e tem uma série de charutos preferidos, como já iremos ver, é uma paixão / vício de que ele não dispensa. Entre os charutos preferidos temos Ramon Alones Robusto, Monte Cristo Edmundo, e tem charutos que fuma habitualmente Estrela Robustos dos Açores, Beldina Corona dos Açores, e também fuma cigarrilhas Club Master do Brasil. Em termos de saúde, em termos clínicos, está a registrar um AVC incipiente em 2007 e toma medicação apropriada para o colesterol, ácido úrico, diabetes e hipertensão. Tomara que soubéssemos assim a vida de muitos políticos também, não é assim tão discriminada. Isto tem a ver com o facto de existir esta ficha. Esta ficha existe porque eu vou-vos contar uma história. Eu já disse que era a última vez que contava, da última vez disse que era a última vez que contava, mas tem a ver com a própria figura do Jaime Ramos e com a necessidade de, quando tratas os dados de um romance policial, convém que eles sejam minimamente plausíveis, coerentes, e, portanto... E lembro-me que em 2005, aproximadamente, durante uma sessão de apresentação do Longe de Manaus, que era o livro da altura, em Leiria, estávamos era uma sessão que decorria num bar e estávamos todos descontraídos. Eu tinha estado a perorar um bocadinho sobre o livro e há uma senhora na sala, numa das mesas, que me diz: olha, eu nunca li nenhum livro seu, mas tenho uma amiga que me fala do Inspetor Jaime Ramos. Podia falar um bocadinho sobre ele. E eu comecei e disse: bom, não, mas é um personagem... Enfim, disse aquilo que poderia dizer se agora me perguntassem. Ou seja, é uma pessoa normal, vive no Porto, na rua tal, etc. A namorada dele vive no segundo andar, ele vive no primeiro. Sei lá, vai fazer passeios entre casa e o campo 24 de Agosto e volta. E há uma senhora no fundo da sala que diz: olha, desculpe, mas isso não está certo, isso é mentira.
E eu estava, naquela posição, então eu é que escrevi, eu é que sei como é que... E eu, perdão, e a senhora diz, claro, então, a namorada não mora nada no segundo, mora no terceiro andar. Tem razão. Tem razão, peço imensa desculpa. Pronto, e continuei e disse qualquer coisa como, mas de resto, pronto, sou normal, não é? E depois, ao longo da conversa, eu disse, sei lá, ao fim de semana vai passear, ele gosta daquela zona ou vai para Espinho ao sábado de manhã, depois vai para aquela língua de areia de São Jacinto, Torreira, tem um carro normal, um Seat, sei lá. E a senhora diz, não é nada Seat. É um Golf. Eu disse, tem razão. Pronto. Há mais 2 ou 3 correções que ela me faz e que eu tenho vergonha agora de admitir. E isto passou, não é? E eu cheguei a casa e disse, não pode ser, isto não pode ser. Eu tenho que ter todos os dados, não é? E, portanto, disse, ele tem 6 pares de jeans no guarda-fatos, tem 6 t-shirts, enfim, fiz o retrato e passados 4 anos, 3 anos, eu estava em Leiria de novo para a apresentação do Mar em Casablanca e contei esta história para dizer que é preciso ter algum cuidado com que há falhas, obviamente, nos livros, mas que, pronto, uma pessoa tem que ter cuidado. E contei esta história. Olha, há 3 anos houve uma senhora aqui em Leiria e tal, e de repente há uma senhora ao fundo da sala que diz, essa senhora sou eu, e queria dizer-lhe que neste livro também há asneiras. E abre o livro. Tens de contratá-la. Abre o livro e diz, por exemplo, isto aqui de ele vestir sobretudo. Não pode ser. Ele veste blusão. Mas está frio, é inverno. Não interessa. A gente compra os livros porque é blusão, não é agora porque é sobretudo. Portanto, isto aqui tem que corrigir. E, portanto, eu senti necessidade... Quer dizer... Criar quase uma biografia... Uma biografia de uma pessoa real. De uma pessoa real, porque se, digamos, no romance em geral, é preciso haver um certo princípio de certa adequação, não só verosimilhança, mas também uma certa coerência, então no romance policial muito mais. E a começar pela figura do Jaime Ramos. Mas em relação ao Porto, aos lugares do Porto, para que não haja gralhas ou imprecisões, socorres-te de alguns amigos, temos aqui... Dos livros do Germano. Do Germano, claro. Apesar de ser o livro mais portuense de todos, é o Crime Capital, porque se passa na cidade na cidade do Porto, exceto um capítulo em que ele sai de repente, foge, passa-se todo durante Porto, capital europeia da cultura. Aqui, não é? O crime é em Serralves. Há um concerto ao ar livre, no auditório, cá fora, e de repente, quando toda a gente vai embora, há 2 pessoas, isto podia ser repetido hoje, não é? Há 2 pessoas que ficam porque foram assassinadas. E a partir daí há uma investigação, portanto, só na cidade do Porto. E é o livro em que Jaime Ramos percorre mais as ruas, tem uma relação mais intensa com os lugares macerelos, porque é onde há de acabar por dar-se um segundo crime. No Carvalhido também há um terceiro crime. Há uma série de crimes, mas isso tem a ver com o facto de eu respeitar os leitores. Ou seja, ao preço a que os livros estão, eu não quero que os leitores levem só um crime, não é? Fazendo as contas, dá cerca de 3 euros por cadáver hoje em dia nesses livros. Portanto, podem estar à vontade, que pelo menos o dinheiro é bem emprego nessa matéria. Não sei se temos hipótese de começar a ver algumas imagens, mas entretanto vamos falando. O roteiro afetivo e geográfico do portuense, do Jaime Ramos, é muito diferente do teu? Já. É muito diferente. Isso tem a ver com um facto, é que eu não concordo com muitas das coisas que ele diz. Não faria as coisas da forma que ele faz. Quando as pessoas me perguntam se ele é um alter ego meu, obviamente não é. É uma pessoa que eu conheço e com quem me dou razoavelmente. Esta é a imagem do Douro, que é uma imagem
não só Jaime Ramos vai muitas vezes ao Douro nos livros, como inclusive já tem alguns crimes cometidos aqui. No Céu Demasiado Azul é muito perto deste lugar, no Mar em Casablanca também. Há sempre um Douro pelo meio. E, portanto, o facto de nós sermos diferentes significa que temos também roteiros diferentes. Quer dizer, ele vive naquela rua, eu acho que enfim, toda a gente conhece, a Barão Nova Sintra, lá em cima, porque era a rua onde vivia a minha tia e, portanto, conheço bem a estrutura daqueles apartamentos, portanto, posso usá-la a meu proveito. E tem o seu roteiro sentimental, que tem a ver muito com 3 ou 4 lugares que ele foi ocupando ao longo da vida. O Bar Bonaparte na Avenida do Brasil, que depois com o tempo mudou, onde foi, aliás, o primeiro livro em que Jaime Ramos aparece, que é Morte no Estádio. O crime foi à porta do Bonaparte, o que me deu alguns problemas com o Klaus, na altura, porque o Klaus dizia: mas como é que a bala podia ter entrado pela porta e ido bater? Eu disse: Klaus, isto é livro, não faz... Tens leitores muito atentos, o que é ótimo também. Sim, pusera uma pessoa chegar lá e esburacar-lhe o bar, não era... Sim. O Jaime Ramos é, de certa forma, o representante de uma certa burguesia do Porto, não diria extensão, mas menos frequente. Eu costumo dizer que ele é um detetive burguês de uma cidade burguesa, portanto, uma cidade conservadora, uma cidade... e, portanto, como é conservadora, esconde melhor os seus vícios privados. Isso torna muito mais saborosa a relação de Jaime Ramos com os seus personagens, com os seus inquéritos. Quando eu estava a desenhar os primeiros traços de Jaime Ramos, eu creio que isto se passa com a história dos detetives na literatura dos últimos 50, 60 anos. Todos os detetives. O protótipo de detetive é o homem solitário, que não tem família, que, além de viver sozinho, tem problemas com álcool, com drogas, ou com uma ex-mulher, ou com as namoradas, ou tem, de alguma maneira, uma ligação ao lado mais negro, marginal. Eu decidi que o Jaime Ramos não seria assim. Quer dizer, o Jaime Ramos seria um homem bem comportado, tão bem comportado que chega a ser cómico. Quer dizer, pelo menos na Morte no Estádio, ele é bem comportado, segue as regras. Isso faz dele também pode fazer dele também um ironista, porque é um homem que se limita a dizê-lo a seguir as regras. Não é verdade. Ele dá sempre a volta, quer às regras de investigação, quer às próprias, enfim, ao próprio modelo de comportamento que nós achamos que é normal. Só o facto de ele ter uma namorada que vive no 3º andar, agora não me enganei, e ele vive no 1º, isto já pode provocar alguma... enfim, não é controvérsia, mas é original. Ele explica sempre que isso acontece... Ela tem a chave do apartamento dele, mas ele não tem da dela. Ela tem a chave do apartamento dele, ele não tem a chave do apartamento dela. E Jaime Ramos acha que isso é muito positivo, porque, por vários motivos, que estão nos livros, mas... porque é que é assim? E ele há um dia que diz que isto acontece porque ele ressona e, portanto, a Rosa não tem paciência para dormir com ele todas as noites. Portanto, este lado é biográfico. Auto. Falando também um bocadinho sobre Mas eu moro no 2º andar. Sobre o amor dele pelo Porto. Ele gosta do Porto com as suas virtudes e defeitos. Achas que esse é o amor incondicional, aquele que não se limita à parte mais positiva, mas também inclui o amor pelo Porto, o amor de Jaime Ramos pelo Porto tem a ver com a memória das ruas, dos lugares, aquilo que o atraiçoou na cidade também. Não é? Quer dizer, a partir de certa altura, eu acho que todas as ruas são um roteiro sentimental, mas ele não é, por exemplo, como o Pepe Carvalho é para Barcelona, sim, que é um guia, de alguma maneira, de vez em quando tem as suas peregrinações. Eu lembro que em determinada altura, em
2004, 2005, houve uma televisão alemã que veio cá para fazer um roteiro de Jaime Ramos. Portanto, foi um excelente documentário sobre o Porto, acabou por ser, porque aquilo que distingue Jaime Ramos é a maneira como ele olha para a cidade. Não tanto os locais, não tanto dizer que ele é uma pessoa fascinada por este bairro, ou por aquele, por esta rua, ou por aquela, mas a maneira como ele olha, que é um olhar sem piedade. Quer dizer, há coisas na cidade que ele desejaria que mudassem, há coisas na cidade que ele se habituou a considerar assim desde a juventude. Mas, como eu disse há pouco, ele não é um sentimental, não é de maneira nenhuma um sentimental. E essa redescoberta do Porto, com a vertente turística do Porto que tem aumentado nos últimos anos, não será muito do agrado de Jaime Ramos, não é? No próximo livro. Eu estou a dizer isto porque o próximo livro tem uma parte, de facto, que é um arranque do Porto. Começa com o Ponte Luís. E não vai ser agradável. Mas é uma revisitação do Porto moderno. Ele não é, digamos... Isto aconteceu em Lisboa e também aconteceu no Porto. A certa altura as pessoas dizem o turismo está a descaracterizar a cidade. Bom, isso pode ser verdade, mas por outro lado está a transformar a cidade num organismo vivo e, portanto, está a ser um instrumento de sedução também dos outros, daqueles que nos visitam e tudo isso. E portanto, este jogo e esta contradição é que eu acho que é engraçada no próprio Jaime Ramos. Às vezes também é um ato de egoísmo dos habitantes, porque querem a cidade só para eles, quando pode ser fruída também por mais gente. E é chegada a altura de escutarmos a primeira leitura desta tarde. Como disse, é um bocado diferente das demais, porque quem vai ler, o ator Jorge Pinto, também está, de certa forma, a encarnar o papel do detetive Jaime Ramos. Eu não tenho 1,76 m. Não tenho 1,76 m, mas é das representações mais fiéis do Jaime Ramos. Eu imaginava muito assim. Obrigado. A liberdade dos cidadãos, Isaltino. Coisas que tu não entendes. Mas não se pode vigiar um homem só porque nos apetece. Pôr-nos à porta de casa. Ou melhor, entrar lá dentro. Abrir as gavetas. Tirar a roupa das camas. Abrir os armários. Espreitar pelas janelas. Folhear os álbuns. Entrar nas cozinhas. Abrir o frigorífico. Entrar nas despensas. Cheirar os quartos. As coisas que se aprendem. Cheirando um quarto de dormir. O sono, aquele ar que se evapora quando se abre a janela, o perfume dos corpos das mulheres casadas, qualquer coisa que se levanta dos lençóis, pode ser o cheiro de sexo, pode ser o cheiro de suor, ou qualquer coisa doce, sim, cabelos deixados nas almofadas, uma pequena mancha na roupa, umidade, palavras que ficaram presas na noite, uma respiração, uma coisa vaga, a roupa arrumada, a roupa desarrumada, a roupa interior no chão, a idade dos ocupantes, a sua profissão até. Consegue adivinhar-se tudo, ou quase tudo. Os objetos deixados ao lado da cama, um copo d'água, um relógio de pulso, um isqueiro, um maço de cigarros, uma pilha de livros, um só livro, um comando de televisão. O corpo dos solitários e das solitárias. Há quem leve comida da noite para a cama. Há quem fale ao telefone, deitado na cama. Há quem use sutiãs para aumentar o volume do peito. Quem organize listas de coisas para mais tarde fazer e as deixar solta no meio de um livro. Há exames ginecológicos guardados nas gavetas. Agendas telefónicas secretas. Receitas médicas que revelam segredos pessoais, ou problemas conjugais, ou doenças vergonhosas. Estojos de cintas de ligas em cetim preto ou vermelho em casas de famílias estáveis. Coisas que se arrastam desde a infância, de mudança de casa em mudança de casa. Um isqueiro que já não funciona, um retrato do primeiro namorado,
um postal do Algarve, uma madeixa de cabelo, corta-unhas enferrujado, agendas onde se anotaram despesas pessoais de há 20 anos, recordações de tratamentos termais, horóscopos encomendados pelo correio, o cartão de associado de um clube de futebol de província, uma conta de restaurante de há muito tempo, um caderno escolar, uma fita de apanhar o cabelo, um par de óculos com dioptrias já ultrapassadas, uma fitinha do Senhor do Bonfim, uma nota de 20 escudos com a efígie de Santo António, um bilhete cortado a meio que lembra uma ida ao cinema, um papel com uma morada que já não existe, a liberdade dos cidadãos, Isaltino. Entrando numa cozinha, enfrentando os cheiros, os aromas, vapores, odores, os azulejos da cozinha junto ao fogão, abrindo o frigorífico, verificando se há fruta fresca, se há um pacote de leite aberto recentemente, queijos, restos de comida em caixas de plástico, frascos de cebolinha em conserva, picles. Olhar em volta à procura de livros de receitas e vendo onde se guarda o lixo, se o lixo foi recolhido ou não recentemente, identidade política e categoria social através da observação das cozinhas. Absurdo! Massa folhada no congelador, latas de milho na despensa, frascos de palmito, pacotinhos de molho bechamel instantâneo, massas italianas ou massas nacionais, arroz agulha ou basmati, vinho armazenado na despensa, no escuro, várias garrafas de cada marca, naturalmente, acabando-se uma, está lá outra, o que implica não mudar de copo no jantar com os convidados. Uma reserva de cerveja, comida para gatos devidamente protegida, latas de espargos, pipocas para micro-ondas, cereais para o pequeno almoço, chocolates, o que te parece? E latas de feijão, farinha, latas de atum de conserva, frutas em calda, arroz agulha ou carolino, indiferentemente, avalanche de calorias, alimentação familiar, que te parece? Os ricos comem e não engordam, também é verdade. Às vezes são enfastiados, que é outra forma de desumanidade, de bicam. Quando eu era novo, o meu grupo de amigos mal comia. Havia garrafas de vinho regional, superbox abertas, comida do dia anterior. A revolução toda para fazer. Nós, os pequenos burgueses, estragávamos tudo. No meu caso, vim da guerra em 1972 disposto a não morrer mais. Já tinha morrido bastante. E não havia banho de água a ferver que tirasse o cheiro da terra alaranjada do Cabu ou Bafatá, o cheiro da pólvora, o cheiro da criolina a desinfetar os corredores do hospital. Eu não queria morrer mais. Morre-se mais, morre-se muito hoje em dia, e por motivos cada vez mais comuns. E por isso, quando me falaram em morrer pela Revolução, achei que as coisas tinham ido longe demais. Comecei a cozinhar todos os dias. Glória dos pequeno-burgueses. Vê tu o cheiro das casas de banho, a maneira como alguém se esqueceu de voltar a fechar a pasta dentífrica, medicamentos guardados no armário, tranquilizantes, laxantes, digestivos, aspirinas. Já encontrei por vezes caixinhas de Viagra, antipiréticos, analgésicos, as toalhas úmidas de um banho recente, a marca dos cosméticos, a tampa dos shampoos, os sabonetes, as escovas de cabelo, absorventes íntimos, bolinhas de algodão desmaquilhante, perfume, água de colónia, aftershave, creme de barbear, escovas de banho para massagem, corta-unhas, lima de unhas, roupão turco, cremes anti-rugas, esfoliante e creme hidratante, escovas de dentes penduradas ao lado da banheira, escovas de dentes junto do lavatório, revistas de atualidades e livros de banda desenhada numa pilha para leitura, os espelhos sujos das casas de banho salpicados de resíduos da pasta de dentes, ou pelos públicos nas banheiras. Isto é a liberdade dos cidadãos, Isaltino. Não podemos entrar nas suas salas e ver os retratos dos filhos, e dos avós, dos netos, dos amigos, e ficarmos na mesma, como se estivéssemos a cumprir apenas uma tarefa que vem no nosso código genético. Nem folhear os registros de conta corrente dos bancos, como se nós estivéssemos a entrar em alguma coisa mais profunda. É a liberdade dos cidadãos, Isaltino. O que eles guardam. E o que não podemos incluir nos bilhetes de identidade, no arquivo das cartas de condução, no registro dos passaportes, nas fitas magnéticas dos cartões da Segurança Social, na memória dos cartões de crédito. Isto são coisas para guardar em silêncio.
Esta é a verdadeira liberdade dos cidadãos. O que eles têm a liberdade de guardar. O homem sem liberdade não pode guardar nada. Uma mulher sem liberdade não pode esconder nada. E o nosso trabalho é esse, humilhante. O de verificar os vestígios de um adultério através dos cabelos deixados numa cama de hotel. O de ver quem usou este cartão de crédito, quem deixou unhas cortadas num cinzeiro, quem se sentou nesta cadeira e há quantos dias, e se possível, que frase disse, que palavras ouviu, que silêncios guardou, o que viu desta janela, o que escondeu dos outros e o que os outros gostariam de saber, coisas ainda mais humilhantes do que o nosso trabalho de insetos, que têm de passar sem ser identificados, sem deixar uma marca. Passamos sobre a depuração das casas sem mudar, seja o que for, sem ajeitar um quadro para o pôr direito na horizontal, sem trocar a ordem dos discos, geralmente estão desarrumados, sem ordem alfabética ou do género. As coisas que apetecia mudar nas casas das pessoas, nas casas dos outros. Levar um pouco de bom gosto, de ciência, de sensatez. Mas há a liberdade dos cidadãos, inviolável, que contém o direito de desordenar o mundo. Só nos filmes é que os polícias são tão bons e tão evidentemente bons, nos filmes e nos livros, em que há assassinos inteligentes, maduros, experientes, treinados para não deixar vestígios, cuidadosos a planear um crime com 2 anos de antecedência, testando cada pormenor, cada detalhe perdido, cada sombra que possa ficar de uma fotografia, um telefonema, uma impressão digital. País subdesenvolvido nosso, com crimes menores, fáceis de resolver. Assassinos medíocres que armazenam impressões digitais ou matam nos descampados. Escadas escuras onde toda a gente se esconde. Parques de estacionamento abertos até à meia-noite. Estações ferroviárias que cheiram a mijo. Cervejarias que vendem caracóis e servem amêijoas. Peixarias de peixe congelado. Lojas de telemóveis. Há demasiadas lojas de telemóveis em todas as praias, ruas, becos, centros comerciais, shoppings de bairro, travessas, largos abertos ao sol, incêndios nas florestas, eucaliptos nos quintais, tijolos de obras inacabadas, couves galegas plantadas ao longo das estradas, jardins fechados às 5 da tarde, chafarizes que não funcionam, carros que transportam famílias ao domingo, funcionários da administração pública que vestem fatos de treino, armazenistas de pneus recauchutados, vendedoras de tupperware, sim, porque nem todos podem trabalhar em agências de viagem ou ser investigadores de biologia. Nem todos podem ser jogadores de futebol ou presidentes da Câmara, licenciados em teologia ou filosofia, porteiros de discotecas de verão, proprietários de cortiça no Alentejo, donos de empresas de jardinagem. Felizmente que existe a liberdade dos cidadãos. Não se pode meter esta gente toda na ordem. Os bêbados, as meninas que mastigam pastilha elástica atrás dos balcões das lojas, os estudantes de relações internacionais, os críticos de cinema, os que escrevem cartas para os jornais, os jovens que nos querem fazer perguntas para um estudo sobre a frequência de famílias disfuncionais nos aeroportos, os donos de pedreiras de mármore, os instaladores de televisão por cabo, taxistas que se enganam nos trocos. Existe a liberdade dos cidadãos, Isaltino. Muito obrigado por esta magnífica leitura, Jorge Pinto, aliás, Jaime Ramos. Tivemos aqui um exemplo de como ele... Da cosmogonia. Também nem sempre é fácil de lidar, é um bocado resmungão. É bastante. É bastante resmungão porque ele tem uma equipa que trabalha com ele e que lhe dá mimos, que o paparica, que diz... Isso também é muito engraçado porque ele autonomizou-se ao longo dos livros. Ele foi crescendo ao longo dos livros, ou seja, no Morte no Estádio ele era o autor principal, era ele sozinho que investigava. À medida que foi envelhecendo, como todos nós, foi-se rodeando de pessoas que de alguma maneira o ajudavam. E, portanto, a equipa dele, Olívia, Isaltino, todos eles, o José Corsário, vão apaparicando este feitio resmungão. O Isaltino atende os telefones, escreve os relatórios, a Olívia faz as perguntas, porque ele, a certa altura
já não faz perguntas nos interrogatórios, portanto, ele vai sendo preguiçoso. Eles desconfiam que, quando começa a investigação, ele já sabe qual é o resultado, mas pura e simplesmente não tem pachorra para fazer o trabalho. E então alguém tem que o fazer, são eles que fazem. Ele queixa-se da mediocridade dos crimes, não é? Exato, são crimes muito fáceis, isto é um país subdesenvolvido e tal. Portanto, é uma maneira de ser. Eu acho que o Jaime Ramos transformou-se com o tempo num personagem tão cético e pessimista que ele próprio, a certa altura, tem vontade de rir, ele tem vontade de rir de si próprio. Depois, este trecho é muito significativo porque em todos os livros há uma visita, em todas as histórias há uma visita a uma casa, não é? E em todos os livros há um capítulo que é a descrição de uma casa. E há esta sensação, a sensação de que as casas são o último refúgio das pessoas, são a última memória das pessoas. E todos nós deixamos esses vestígios esquecidos. Poderia ser uma espécie de mapa para os senhores do CSI que vão ver os cabelos, vão ver aquelas coisas, mas não, são as coisas em que o próprio Jaime Ramos repara e passa em frente. Não é? Repara nestas coisas e passa em frente, porque existe a liberdade dos cidadãos. Não é? Isso é uma das manias dele, eu acho. Vamos falar dos lugares de afeto do Jaime Ramos, além do Porto, de que já falámos. Recordo apenas que, como sempre, podem colocar questões por escrito aos nossos convidados. Basta que chamem o nosso assistente, ser-vos-á entregue um papel, escrevem e depois eu irei ler a pergunta em voz alta. Francisco, apesar do amor que ele tem pelo Porto, ele também não deixa de ser, de certa forma, um cidadão do mundo. Gosta, estabelece ligação com muitas... Em todos os livros há uma... Sim. Há uma viagem. Há uma viagem, sim. Maneira. Seja o Brasil, sim. Cuba, Angola. Cuba, México, Angola, Brasil, Venezuela, Argentina, Açores, foi por onde começou, Galiza, e portanto, como eu já comecei a falar do próximo, Macau, portanto, tem uma vasta, um vasto... Enfim, não é propriamente uma agência de viagens, mas uma das coisas que... Mas isto também significa que no Porto, se calhar, não há crimes suficientes, ou ele também gosta de viajar, conhecer o mundo? Enfim, podem-se arranjar, mas não. Tem a ver, algumas das suas viagens têm a ver com a própria, com o Império, com a noção, porque é como se ele visitasse um país que não ficou concluído, que não ficou totalmente resolvido consigo próprio. E, portanto, essa revisitação que ele faz, obviamente que os casos que ele investiga acabam por levá-lo a Angola, a Guiné, ao Brasil, etc., a Cabo Verde, por aí fora. Mas tem a ver também com essa noção de que uma parte de nós ficou perdida lá fora, ficou perdida em África, sobretudo. E, portanto, há sempre esses personagens que estão ainda ligados à África. Mas isto tem a ver um bocadinho com a própria noção de romance policial que nós hoje temos. Quer dizer, porque é que eu não haveria de poder falar disso? Porque é que eu não havia de poder falar da África? E porque é que não havia de poder falar da ideia de país que nós temos ou que estes personagens têm? Em relação ao gosto pelas viagens que não envolvam crimes, viagens não profissionais, de lazer, é a namorada, a Rosa, que também que planifica Sim. muitas vezes isso. A Rosa é muito autoritária, é uma senhora como deve ser. Ou seja, ela é que sabe, portanto, ela é que marca o ritmo da vida em casa e tudo isso. E ele gosta de ser mandado, chamemos assim? Não, ele tem uma relação absolutamente... Ele tem uma relação distraída. Para quem já leu, eu vou dar conta do último capítulo de Longe de Manaus. Eu posso contar os últimos capítulos todos, porque os últimos capítulos não têm a ver com a história do livro. São sempre uma... Quer dizer, podem estar ali, mas podem estar no outro lado. Eu explico-vos facilmente. Eu tenho uma noção de prazos, que é do prazo, o prazo de entrega do texto, que é muito flutuante, diz o meu editor. É muito flutuante. E, portanto, temos sempre
temos um acordo há muito tempo, que é, eu entrego o livro, exceto o último capítulo. E ele pensou, a princípio, o Manel pensava que, bom, está bem, o último capítulo é uma coisa importante, não é? A solução do crime. Não tinha nada a ver com isso. Era só para controlar mais o meu próprio prazo e, portanto, poder dilatá-lo. E, geralmente, o último capítulo é um capítulo estranho ao livro, é um capítulo em que nós atiramos as garrafas para baixo. E no Longe de Manaus, depois de resolver o caso, há um último capítulo em que eles vão, o Jaime Ramos e a Rosa, vão passar o fim de semana a Vila Praia de Âncora. E ficam numa casa de madeira sobre o rio Âncora, na Serra d'Arga, e depois de jantar estão na varanda e, portanto, é preciso perceber que eles já, nessa altura, portanto, em 2005, eles já se conheciam há 14 anos. Há 14 anos que eles se davam um com o outro. E, de repente, ele está a olhar para o céu e olha para a Rosa, que é professora de liceu no Porto, e diz: tu dás aulas de quê? Portanto, isto é o tipo de homem que Jaime Ramos é. Não se pode dizer que haja... Não se pode dizer que ele não precise de uma mulher autoritária. E não se espera de um detetive que seja distraído, não é? Exato. Mas ele faz esta figura, eu acho que ele finge, não é? Fica mais... Dá aquele charme do homem distraído e tal. As senhoras não acham graça, mas liso pode ter alguma. Ainda na questão dos lugares, a relação que ele tem com Lisboa é um bocado controversa. É muito controversa. Não, eu não acho controversa. É uma relação clara e frontal. Há um livro que é o Crime na Exposição, em que, por vários motivos, ou por motivos que agora não vêm ao caso, ele deu uns tabefes a um cavalheiro durante o interrogatório e o diretor resolve castigá-lo. Como é que o castiga? Enviando 15 dias para Lisboa. Portanto, é o desterro para ele. Foi. Está de sítio. E durante a investigação, ele está em Lisboa, portanto, aquilo é na Expo, é na inauguração da Expo. Tudo começa durante a Expo com um assassinato, um homicídio no pavilhão da Quirguísia. E Jaime Ramos quer tanto regressar ao Porto que é isso que o leva a investigar o caso com grande rapidez. Quer dizer, o Isaltino está sempre: o chefe tem de dormir. Não, precisamos de voltar para o Porto. Portanto, está 24 horas sobre 24 horas a trabalhar, porque ele quer regressar urgentemente ao Porto. E várias vezes vai à Estação do Oriente ver os comboios passar. O Jaime Ramos completa 25 anos, precisamente este ano. Vistos a longo prazo, podemos ver na história do Jaime Ramos quase a história do país, não é? A euforia que o país passou em parte dos anos 90, a Expo 98. De certa forma, a longo prazo, podemos ver o Jaime Ramos, na história do Jaime Ramos, já também ali quase um retrato do país a diversos níveis. Ele acompanha naturalmente isso. Quer dizer, se no Morte no Estádio há um sentido de agregação, não é? Quer dizer, por exemplo, com as duas águas de mar e o céu demasiado azul, há um certo ajuste de contas com o passado. Sim. Num país que recebia fundos europeus, que tinha imenso dinheiro de repente à solta. Estamos nos anos 92, 95. E, portanto, são investigações ou sobre publicitários que ganham imenso dinheiro, mas têm um passado que os persegue. Mais tarde, a coisa torna-se muito mais negra, sobretudo a partir do Mar em Casablanca. Aliás, no Mar em Casablanca é quando o Jaime Ramos tem o AVC, numa ida, numa sessão de investigação, digamos, no Douro. Agora, se isso representa, ou se as suas investigações têm a ver com o retrato do país, eu acho que voluntariamente não. Eu acho que, obviamente, as coisas
se refletem, acabam por estar refletidas, mas ele não é um sismógrafo do país, ele é de facto o sismógrafo de um pequeno bairro do Porto e daquilo que acontece a um polícia distraído e pessimista do Porto. Falamos também de uma parte importante, que ele é um homem de memórias também, e dentro das memórias, se calhar nada foi tão marcante como a Guerra Colonial. Concordas que foi um episódio que lhe marcou a vida toda? A passagem pela guerra, sim, é determinante. Desde O Morte no Estádio, que é o primeiro livro, até agora, este último, a África está sempre presente. Está sempre presente a guerra e está sempre presente esse episódio. Inclusive, ele vai reencontrando alguns personagens que se cruzaram com ele na Guiné. Ele vai reencontrando. Um é o advogado de longe de Manaus, o outro é um advogado. Porque dois advogados? Agora tinha. Repara, a Guiné como escola de direito. mas agora estou a ver, sim. O outro é um outro advogado que aparece em Mar em Casablanca. Portanto, as coisas. Portugal vai se reencontrando à medida que as pessoas regressam definitivamente da África. A certa altura, há um dos livros em que se fala da África de novo e o Isaltino diz: África, chefe, outra vez África. É a sua grande pancada. E ele diz: não, Isaltino, é uma maldição. Não é? Que eles estão sempre a defrontar um bocadinho esses demónios. E quanto aos valores, há uma grande mudança que se verifica, uma vez que ele, em meados de 70, à altura da Revolução, era comunista, não é? Entretanto, foi abandonando os ideais. A história da deserção de Jaime Ramos. Portanto, Jaime Ramos foi militante do Partido Comunista e fazia mesmo trabalho. Ele foi correio, portanto, em 73 e 74, princípio de 74, deixou de fazer esse trabalho em janeiro de 74, casou com uma militante do Partido Comunista, como ele, mas que se tornou dirigente do Partido Comunista aqui no Porto, e que morreu, enfim, durante o Mar em Casablanca, mas ele ainda mantém uma relação de grande cumplicidade com o seu controleiro da altura, que ainda vive e que é uma das estrelas do próximo livro. Sim, pelo qual devemos aguardar ainda este ano, que tem saída prevista para este ano. Avancemos também em relação às paixões, aos vícios. E dentro dos vícios / paixões, há os charutos de que já falámos. Alguma vez acontecerá ao Jaime Ramos o que aconteceu ao Lucky Luke, que teve que abdicar? Não, porque, quer dizer, às vezes as pessoas perguntam se há alguma razão para ele fumar charutos. Ou para ele beber cerveja, ou para ele beber determinado vinho, ou para ele gostar de determinada comida. Eu devo confessar uma coisa. A princípio, obviamente que eu tive influência, não é? Ou seja, ensinei Jaime Ramos a fumar Ramon Alones. Mas eu acho que a certa altura o personagem, isto sem aquela coisa de literatura, o personagem ganhou mesmo autonomia. E há coisas que ele diz, e como eu disse, com que eu não concordo, mas vão bem com aquele personagem. Há coisas que ele faz que eu não faria, mas eu acho que ele precisa de fazer porque ele é de determinada maneira. Eu não sei, é um bocadinho lidar com uma pessoa que nós estamos a observar, que nós estamos a prever os movimentos dele, mas eu confesso que não tenho explicações. Quer dizer, porque é que ele cozinha arroz de sardinhas no mar em Casablanca? Não sei, porque ele tinha discutido com um amigo sobre a chegada das sardinhas à lota de Matosinhos. Ele tinha dito que as sardinhas estavam a chegar cada vez mais tarde. Provavelmente, a seguir, ele tem que fazer o arroz de sardinhas. E quando me perguntam, então, mas porquê é que ele fez arroz de sardinhas? Não sei, mas estava na cara que ele ia fazer. Ou porquê é que ele bebe Valparadinhos branco? Ou porquê é que ele... Quer dizer, são coisas que acontecem. Às vezes é muito difícil explicar os dados, digamos. Porquê é que ele toma esta opção?
porque é que ele se apaixona... Quer dizer, eu posso explicar porque é que ele se apaixona no Crime Capital pela Presidente do Conselho de Administração de Serralves, porque era a Teresa Patrícia Gouveia, não é? Pronto, eu posso explicar isso, mas há outras coisas que eu não posso explicar porque acontece, porque quando estou a escrever a história flui, quer dizer, eu estou a escrever a história e há uma investigação são assassinados 2 militares, ex-militares russos, como acontece no colecionador de erva, são assassinados aqui à saída do Porto, ali ao pé de Mindelo, portanto, ali na Vila do Conde, não é? E são encontrados num porta-bagagens de um pinhal. E isto é o único dado que eu tenho. Não tenho mais nenhum dado. O outro, tudo se desenvolve a partir daí e eu não sei mais. Uma das razões, eu costumo dizer que há várias razões para eu escrever romance policial, mas uma delas tem necessariamente a ver com o facto de eu não saber como é que as histórias acabam. E de eu querer saber. E, portanto, eu escrevo as histórias porque eu quero saber como é que elas acabam. Porque eu não sei, a princípio. Há aquele mito de que quando uma pessoa começa a escrever uma história já sabe exatamente o que é que vai acontecer. Isso é... Quer dizer, isso seria de uma chatice imensa. Acho que não é. A mim, pelo menos, não me acontece nada disso. Eu não sei. Se calhar também sou preguiçoso e, portanto, não podia passar umas tardes a pensar no assunto, mas não tenho tempo. Além de mais, está aqui o meu patrão e eu não posso dizer que passo o tempo agora a pensar no Jaime Ramos. Mas há esse lado lúdico que vê-se que tens verdadeiro prazer a escrever, sobretudo o Jaime Ramos, mas depois também os policiais têm aquela vertente mais metódica em que tudo tem que bater certo, sim, não é? Isso é verdade. Há uma mecânica do romance policial e há uma lógica, há regras do romance policial. Mas as regras existem para serem subvertidas, como foram ao longo da história do romance policial. Uma das coisas em que eu não acredito é regras do romance policial. Nós conhecemos aquele conjunto de regras do S.S. Van Dyne, as 20 regras para escrever romances policiais, em que ele diz que o detetive não pode ter, enfim, devaneios sentimentais. Philip Marlowe, caramba, não é? Portanto, diz que o romance policial tem que ser seco, preciso e, portanto, não pode perder-se em descrições de paisagens, por exemplo. A Dama do Lago, que é aquilo, não é? É o maior tratado de geografia da Califórnia. Portanto, nós podemos... todas essas regras existem, mas, sobretudo, são violadas permanentemente. Eu lembro-me que, a certa altura... Isto aconteceu com o Morte no Estádio. Eu tinha um costume que era sempre que o José Saramago escrevia um livro, eu ia assistir ao print. E quando foi do Evangelho segundo Jesus Cristo, eu tinha acabado de publicar o Morte no Estádio. E tínhamos combinado encontrar-nos na Ericeira, na casa onde ele estava, para fazer o print das 444 páginas do original do Evangelho. Enquanto estávamos... Era um video writer que ele usava. Enquanto estávamos naquilo, que demorava imenso tempo, não é? Porque aquilo era... ele decidiu dizer-me que aquilo que eu tinha escrito não era nada um romance policial. Eu fiquei assim... É evidente que o Saramago na altura ainda não tinha o Nobel, portanto eu podia discutir com ele. Mas a ideia de me dizer aquilo que tu fizeste não é um romance policial. Eu disse, como não é um romance policial? Então não é um romance... Eu quero que seja um romance policial. É um romance policial. Não é, porque tu falas da paisagem e depois eles apaixonam-se e eles não sei o quê. E depois o polícia anda a ver fotografias lá nos quartos do hotel. Isso não pode ser. O romance policial tem de ser assim. Não é? A novela policial clássica, não é? Não tem nada que ser assim. O romance policial tem que ser como nós queremos e tem que ter as descrições que nós quisermos. É como dizer isso e ignorar Raymond Chandler, ignorar os livros de John Carré. Quer dizer, quando nós temos a trilogia de Smalley de John Carré, quando nós temos, o Fiel Jardineiro, os devaneios líricos de John Carré, os devaneios líricos até da Patricia Smith, como é que nós podemos dizer que o romance policial tem que ser assim? Tem que ser como nós imaginamos. Além de mais,
há aqui há nesse juízo uma tentativa muito classista de desprestigiar o romance policial, que é o de dizer o romance policial não tem que se meter com a literatura. Quer dizer, e eu acho que isso é uma coisa de classe. Eu percebo os escritores que estão de acordo com isso. Porque eu lembro-me quando eu publicava um livro, tinha enfim, não os meus pares, mas os escritores que diziam: então, lá escreveu mais uma das suas historiazinhas? E eu disse: sim, então. Ou seja, não nos fazes concorrência, tu estás com a literatura policial. Nós estamos ocupados com o destino da humanidade. Tu escreves essas histórias de crime. Agora, isso é totalmente falso. Primeiro, quase toda a literatura é policial. Porque todos os grandes temas da literatura policial são todos os grandes temas da literatura em geral. Ou seja, a fuga, o mistério, a morte, o desaparecimento, o crime, a culpa, o enigma, a perda, a duplicidade. Bom, estamos falados, desde a Bíblia, Shakespeare, é preciso mais, tudo isso. Portanto, depois, se não fosse a literatura policial, eu acho que o romance, como nós o conhecemos, já tinha desaparecido. Quando, nos anos 50 e 60, nós temos aquela avalanche, enfim, a onda do novo roman, em que todos os escritores, quase sem exceção, diziam: não. O romance não está cá para contar histórias. O romance é para fazer literatura. Ora, justamente, foi o romance policial que salvou esse espírito de contar uma história com princípio, meio e fim, sendo que não é preciso começar pelo princípio. Não é? Não tem ordem. Mas tem que haver uma noção da história, ou seja, da cronologia, tem que haver uma noção do tempo. Não é? E isso foi possível graças ao romance policial. Portanto, quando às vezes as pessoas me perguntam porquê é que isto acontece, não sei. É a história que está lá. Não é? São os personagens que estão lá. Claro que há uma parte das histórias que partem de notícias de jornal, que uma pessoa coleciona, não é? E isto é inspirador. Isto não é, porque a realidade, como nós sabemos, é muito mais imaginativa do que a ficção. A realidade é... Já vamos aprofundar essa questão, até porque temos um jornalista precisamente para nos falar sobre isso, mas antes disso ainda vamos ouvir o segundo e último excerto de um livro do Francisco José Viegas, pelo Jaime Ramos / Jorge Pinto. Depois de uma geração de políticos transformados em juristas e de juristas transformados em futuros ministros, a direção da polícia optara por juristas simplesmente, fazendo constar a novidade de que as competências técnicas eram essencial naquela posição, além de um certo gosto por romances de espionagem. Conhecera vários e respeitar alguns. E quase todos eles o convocaram para pedir conselhos, que evitara dar, ou para pequenos favores pessoais concedidos por um veterano na casa, um homem que entrara para a polícia e começara por baixo, a fazer serviços menores e a prender assaltantes da Rio Tinto. Até entrar para os homicídios, por desleixo puro, depois de um curso noturno em que as notas não contavam muito, desde que o essencial fosse mantido. E o essencial era manter um emprego, um salário, uma idade da reforma, custasse o que custasse. Desde os anos 70, que Jaime Ramos se limitara a estar presente nos corredores do velho edifício, que entretanto fora abandonado, e de que tinha saudades, como se fosse uma peça do velho mobiliário de madeira que sobrara do Estado Novo, à medida das secretárias de mogno e dos armários com portas de vidro fosco em que se guardavam as pastas dos processos em curso. Sobrevivera a todos os temporais da polícia porque tinha uma secreta habilidade para recusar tarefas que fossem um teste à sua ambição. Houve um diretor, no final da década de 90, que pensou em afastá-lo dos homicídios, sob pretexto de um interrogatório ilegal com uso de meios ilegais, um par de murros a meio de um inquérito, bem vistas as coisas. Jaime Ramos detestava faquistas, o que ele atribuía à sua memória de militar, habituado a lidar com armas de fogo, e à sua repulsa pela frieza crua das facas. O processo foi avante, mas Ramos era, apesar da idade e da carreira, um sobrevivente que desconhecia a sua força. Os juristas da casa, manhosos e solidários com o velho agente,
Aconselharam o diretor a optar por um castigo menor, talvez mandar para Lisboa durante uma temporada como punição, a fim de civilizar aquele homem de meia-idade que nunca usava gravata, que tratava por tudo todos os funcionários e inspectores, que fumava charuto e colara, por detrás da sua secretária, um retrato de Teófilo Cubilhas, sorridente e desbotado, gasto pelo tempo. O retrato gigante de Cubilhas fora transportado de gabinete em gabinete. Era um póster do Norte Desportivo de 1973, até ser consumido nos cantos por várias camadas de fita adesiva. Mas era a imagem que acompanhara o inspetor Jaime Ramos em todas as etapas da sua vida profissional. Mais do que os diplomas de cursos de especialização, ou os louvores, que guardava nas gavetas como testemunhos de pequenas indignidades cometidas para salvar a pele e o emprego. O diretor nunca tinha visto jogar o Teófilo Cubilhas, mas ao entrar quis mostrar-lhe, reconhecer a reputação, piscando o olho cúmplice na direção do peruano voador. Cubilhas, inspetor. Cubilhas, senhor diretor. E porquê? Não há nenhuma razão. Na altura contribuí com 20 escudos para o clube poder comprar um futebolista estrangeiro que vinha salvar a pátria. Foi um imigrante de primeira classe, preto e tudo. Pavão tinha morrido há um mês quando chegou a Pedras Rubras. Cubilhas ressuscitou Pavão, bem vistas as coisas. O diretor ouviu pacientemente descrições de 3 golos de Teófilo Cubilhas, minuciosamente comparados com 3 outros de Bernd Schuster e de um passe de Pavão para a cabeça de Oliveira depois de uma corrida desleal de Rolando sobre o lado esquerdo. Há quem diga que Jaime Ramos preparava estas narrativas para testar a paciência dos seus interlocutores, tentando desmobilizá-los. E, passados 20 minutos, explicava ainda porque viera falar com Ramos. Mas as memórias são outra coisa, pensou Jaime Ramos. As memórias são o nome das árvores ao longo de uma estrada nas montanhas. Um sabor que nunca terá um nome nem uma história. Uma bicicleta que ficou tingida de ferrugem. Um barco no meio do rio. Um livro aberto ao lado da cama. Uma manhã de nevoeiro. Um comboio que atravessa a fronteira. Os picos de neve entre as minas das Astúrias. Os seus tios trabalharam lá durante anos. O cheiro do café Nova Sintra. O ruído dos comboios que chegam a Campanhã. Um bilhete de cinema deixado no bolso de um casaco que já não se usa. O riso da primeira namorada, ou da segunda. O cheiro da pólvora num descampado em chamas. O piar das corujas tão infantil. O ruído dos helicópteros rondando a estepe africana. O cheiro do peixe no mercado de espinho. O rosto de Rosa, aguardando que lhe respondesse às perguntas que ela raramente fazia. O ruído das portas que se fecham pelos corredores vazios da polícia no fim do dia. O mirador de Santa Catarina, perto do Senhor da Boa Morte, diante do Douro. As orações que aprendera em criança. A confissão de que estava a envelhecer sem remédio. E tudo o que nem o tinha mudado, nem o tinha deixado indiferente, como o vazio das praias à meia da noite. As dunas de São Jacinto, onde costumava sentar-se a observar as garças que atravessavam a língua da areia que subia desde a ria. As luzes isoladas dos faróis, o ondular do mar rente à furada, os cadáveres arrumados em gavetas. Era essa a sua vida. Agora outro. Faça um intervalozinho. Há quantos anos fazia ele aquele caminho para casa? Há demasiados anos. Há quantos anos, ao fazer aquele caminho para casa, pensara se esse for o destino que escolhera? Há muitos anos, anos demais. Mas nunca dera crédito à pergunta, porque a achara despropositada, e, portanto, é como se nunca tivesse feito a pergunta. Eu não quero complicações, explicara-lhe Exaltino de Jesus quando lhe perguntara se estava de bem com a vida. Com outra pessoa, a Rosa, por exemplo, perguntaria se era feliz, se estava feliz, mas com Exaltino ele tinha mudado de dicionário. Tu estás de bem com a vida, Exaltino? Eu não quero complicações, chefe. Tenho o que mereço, mais ou menos. Uma família, mulher, meus pais, meus sogros, uma casa. Eu não me queixo. E a saúde, chefe? A saúde é o principal. Os portugueses devem queixar-se.
Vem no bilhete de identidade. Pode ser, mas eu não me queixo. Sou de uma raça desmazelada, como português, queria eu dizer. Jaime Ramos tinha um secretíssimo orgulho naquele homem, que trabalhava consigo há quase 15 anos e que se tornara uma espécie de extensão de si próprio, respondendo a perguntas que ele ainda não tinha feito, fazendo perguntas a que precisava de responder. Ele salvara-o do pessimismo, o que lhe permitiu continuar a ser cético, como uma espécie de luxo orientado para o bem e para o mal. Também há, Exaltino. Bom descanso, chefe. Palavras repetidas. Frases repetidas. Achas que o mundo vai acabar, Exaltino? Que o governo vai cair? Que vem um terremoto? Mais fácil o mundo acabar que o governo cair, chefe. Quem ia cobrar-nos os impostos? Alguém se iria arranjar. Havia de aparecer alguém. Era o que eu dizia. Jaime Ramos ficou de pé, parado, de costas para a porta de entrada do prédio, o carro dobrando a esquina, fumando o resto da cigarrilha. Céu de trovoada, teria de vir uma trovoada. Maio era o mês das trovoadas, como sabia desde a infância. Uma curva estreita, no fundo, na escuridão do vale, onde o Douro corria mais veloz, entre os penhascos rarefeitos. E um céu de trovoada visto entre o gradeamento da varanda, os vasos de malvas, a ramagem de uma figueira, as folhas dos choupos, o ruído dos caminhões que passavam ao longe numa estrada que se arrastava pelas montanhas na direção das minas. Muito obrigado mais uma vez. O convidado especial desta tarde é um dos nossos jornalistas mais respeitados, repórter e cronista da excelência, com uma longa carreira no Diário de Notícias. Vai juntar-se até nós para uma conversa certamente estimulante. Senhoras e senhores, Ferreira Fernandes. Olá, Francisco. Bem-vindo ao Porto. Retornado ao Porto, porque eu... Temos falado muito do Jaime Ramos e acha que podemos considerá-lo um cronista, mas policial? Isto dito também a um cronista. Vê no percurso, agora que lemos, que ouvimos alguns excertos do Jaime Ramos, facetas também de cronista? Eu ia lhe chamar outra coisa. Há bocado eu tinha lido o que o Jorge Pinto leu na primeira intervenção dele e não notei a força daquele texto. E eu que eu chamaria ao Jaime Ramos era o professor que nós precisávamos, que não temos, e precisamos de uma maneira muito profunda, pelo seguinte. Repararam aquele conjunto de palavras que o Jaime Ramos dizia, julgo que era o Exaltino, não é? Sobre uma preocupação absolutamente fundamental nas relações humanas e, sobretudo, das relações do poder com os homens, que é o pudor de as não ofender. Nos livros onde o Jaime Ramos aparece, há sempre alguém, por razões profissionais, abre umas gavetas e vê coisas que são de alguém, muito íntimas, umas cuecas, uns cheiros, como ele detalha aquilo, e ele fala ao seu inferior, fala da importância de se ter pudor perante a intimidade dos outros. E isso é de uma importância tão grande para não buscar um caso demasiadamente recente, ou casos demasiadamente recentes, porque eles se repetem. Vou buscar uma coisa um bocadinho mais antiga, que já tem alguns anos, que é uma menina que desaparece da vida dos seus pais, desaparece, uma criança de 2, 3 anos, desaparece do Algarve, e os jornais e as televisões, ouvi falar jornalistas, polícias, psicólogos, dizendo que aquela mãe é culpada. Ninguém fala daquela maneira sem ser culpada.
E as pessoas dizem isto por uma razão bem simples. Não leram, como eu, livros policiais desde muito jovens. Porque se tivessem lido, sabiam. Eu estou a ver a Miss Marple a dizer a quem dissesse isto. Aquela mãe é culpada. A Miss Marple, uma figura da Agatha Christie, ela diria assim ao senhor: a quem dissesse isto, aquela mãe é culpada porque aquela cara é de uma mãe culpada. Perguntava assim: e quando é que lhe desapareceu a sua filha, 2 ou 3 anos? E eu dizia: mas a minha filha não desapareceu. Então como é que sabe que é a cara de uma mãe a quem a filha desapareceu aos 2 anos? E quem diz uma filha que desaparece, outras coisas acontecem, e nós escrevemos, falamos, com uma falta de pudor tremenda sobre a intimidade, a liberdade. Eu usava bastantes vezes essa palavra da liberdade ali, porque é absolutamente fundamental tê-la. Acusamos com uma facilidade extraordinária, e isso são precisos professores que nos ensinem que aquele que está ao lado, mesmo que pareça muito culpado, antes de ser provado que é culpado, precisa de ser respeitado. É por isso que me faz uma impressão tremenda quando, ao Francisco José Viegas, já tinha ouvido ele dizer isto numa entrevista, e agora repetiu, quando lhe dizem assim: quando é que fazes livros a sério? Mas aquelas questões que estavam ali a ser postas são das questões mais fulcrais, mais importantes da sociedade portuguesa hoje. E estão tratadas num livro policial. A mim não me admirou, porque eu aprendi, com os variadíssimos livros policiais, muitos, citaste alguns, há uma regra. Dessas todas de Van Damme, há uma que continua a ser de um livro policial. Todas têm. E é o seguinte: o corpo está morto ali, e dali é preciso provar-se que o mordomo é o culpado. É preciso, por lógica, lá chegar-se. Por provas lá chegar-se. Porque senão, aquilo ainda não é história nenhuma. E nós estamos tão convencidos que, olha o corpo, olha o culpado. E os livros policiais ensinam-nos que não é assim. Falamos um bocadinho também do Jaime Ramos. Quando é que foi o primeiro contacto que teve com esta personagem que remonta ao início dos anos 90? Eu inventei o Jaime Ramos, ele está a olhar. Eu inventei o... Eu disse ao Francisco que eu não viria cá dizer-lhe elogios, porque eu tenho várias coisas contra ele. Uma delas é que nos anos 90, nos anos 80, houve um crime, houve 2 ou 3 crimes, 2 mortos pelo menos, na ilha de São Miguel, e eu estava a trabalhar nessa altura no jornal, o semanário Jornal, e pedi para lá ir. O semanário Jornal era um jornal que acabou por razões destas. Não percebiam o que é que seria importante procurar um assassino numa ilha. Um assassino na Europa, visto agora com este da Bélgica, seria, no fundo, também não sei, de um bairro, mas está bem. Mas é um assunto que é relativamente disperso. Agora, as pessoas de uma pequena ilha saberem que existe ali um assassino é uma história extraordinária. Mas convenci os meus diretores e chefes da altura para ir para a ilha para escrever esta história, que para mim era basicamente isto. Há um assassino numa ilha. E fui lá e encontrei o agente que estava a procurar, que estava com o caso da Polícia Associada, era o Moita Flores, que depois teve uma carreira nas telenovelas, nomeadamente. E pronto, o assunto resolveu-se com alguma facilidade. Infelizmente, o homem não matou mais 5 ou 6 pessoas para a história ser mais, digo com cinismo, mas evidentemente é só para brincar um bocado. Mas o homem foi encontrado, o assassino foi encontrado e o caso acabou. Mas eu, quando voltei para Lisboa, estava a fazer a barba e disse: isto é que dava uma história, fazer uma história acerca disto, um assassino numa pequena... Mas não deu para escrever. Em que ano é que escreveste o Morte em Ponta Delgada? 89. Deste cabo da minha carreira. Isto é uma das primeiras coisas que eu quero dizer quanto este homem já me prejudicou. Tenho outra. Sim, força, força.
Vou buscar, porque sou jornalista, com questões da atualidade. Há um nome que aparece agora aí muito em todos os noticiários e por razões várias e razões que são absolutamente enormes. É uma história fantástica, mundial. Lula. Foste bastante sempre crítico dele. E uma vez disseste um nome acerca dele. E eu li o nome que... Esquisito. Porquê é que ele diz isto? O que eu queria dizer é que eu não sabia o nome, não percebia, não sabia o que é que aquilo queria dizer. E se vocês repetirem que eu não sabia, eu desmito. Espero que isto não esteja a ser gravado. Fui ao meu computador... Eu acho que é registro. Fui ao meu computador e pus a palavra. A palavra e para o significado. E o significado era ignorante. Apedeuta quer dizer ignorante. E a minha primeira reação foi baixar o computador, porque os computadores têm uma coisinha que nós podemos provavelmente estar a ser gravados. E desde que isso aconteceu, até hoje, eu tenho um medo terrível que apareça a imagem que é minha, que é de um jornalista, que é pago para saber coisas, e que procurou uma coisa a dizer. Ignorante. Aquilo quer dizer ignorante. Portanto, eu era ignorante. Essa imagem pode ser que exista. Receio que essa imagem um dia apareça no YouTube. E é tudo por causa dele. Não sabia o que era ignorante e soube o que era apedeuta e soube através dessa pesquisa dele. É a segunda. E a terceira é simplesmente quando vamos comer, temos de ir a um restaurante onde se fume. Mas isso... Pronto. Tudo mais é só para dizer bem. E como é que tem visto as mudanças do Jaime Ramos ao longo dos anos? O Ferreira Fernandes tem acompanhado ao longo dos tempos, desde os primeiros livros até ao mais recente, que até que apresentou recentemente também em Lisboa. Como é que tem visto as mudanças do Jaime Ramos através dos tempos? Eu sou um bom jornalista, sou um mau sociólogo e um mau filósofo. Quer dizer, um jornalista é uma pessoa que foca, fecha. E eu, quando pego num livro, é para lê-lo e gostar. E é isso que eu faço. Não sei fazer análise sobre ele, sei é o seguinte. Leio este último. Eu apresentei o livro em Lisboa e tive a ocasião de dizer que o que mais gostei no livro, à partida, como gosto dos livros do Francisco José Viegas, e os policiais, nomeadamente, até porque quase todos os policiais obrigam a isso, são as coisas chamadas maiúsculas. Adoro maiúsculas num título. Eu tenho, não sei como é que se chama, eu tenho uma doença que é psico-oftalmológica, que é, se eu em 10 linhas não encontro uma maiúscula, não daquelas que começam o texto, no meio do texto, não encontro, quase que adormeço. Preciso. Ora, as maiúsculas têm duas coisas que trazem normalmente. É nomes de pessoas e lugares. Aí adoro. Pronto, retomo e vou mais para a frente. E encontro tantas maiúsculas nos livros deles que fico encantadíssimo. E paro. Fico tão encantado que paro e ponho o meu, largo um bocado o livro e ponho o meu a pensar. Isto é um livro, este último livro, A Poeira que Cai sobre a Terra, tem uma coisa ótima, é que não tem um crime, são 5 histórias e tem 5 corpos. E os corpos permitem, para já são corpos com nome, e só os nomes também permitem eu inventar comigo próprio histórias. Falou-se aqui do Cubilhas, embora não pareça, eu sou mais velho que o Francisco José Viegas, e não seria exatamente esta equipe de Cubilhas que eu escreveria. E eu soube, quando cheguei a uma página, e leio que um dos personagens se chama qualquer coisa Freira Pinto. E eu disse, olha, como é que ele se lembrou do Freira Pinto? E de repente dei-me conta, não, eu não estou... Sei lá quem foi Freira Pinto. Eu não sou do Futebol Clube do Porto. Sou do Benfica. E poderia, talvez, conhecer as equipes do Benfica dos anos 70. Não. Mas do Porto não conheço dos anos 70. Conheço da minha infância, conheço dos anos 58. E eu fiquei quase que 10 minutos a pensar como é que ele foi buscar aquele jogador, mas ele não tem nada a ver com o Cubilhas. Eu não estava com o Freira Pinto, estava com o Monteiro da Costa. Aliás, é Ferreira da Costa. Eu estava com o Monteiro da Costa, que foi um jogador dos anos 50, de 1958. Aliás, eu disse que não era do Futebol Clube do Porto, sou capaz de dizer a equipe toda do Futebol Clube do Porto de 1958, o guarda-redes era o... Aí, começo ali com a idade a dar. Não, a seguir ao Barrigana... Sim, exato.
Pronto, não diga mais. Eu defesa central era o Miguel Arcanjo. Certo? Pronto, era isso. E o Monteiro da Costa jogava nessa equipa. Pronto. E o facto é que aquela página de livro e aquele simples nome deu-me um prazer extraordinário porque me relançou também comigo e para a minha história e para estas coisas tão importantes que são uma equipe que ganha, que joga e que nos enche os olhos. Mais à frente há um personagem, há uma das mortas, é melhor não contar estas coisas, que tinha um namorado que era italiano e o italiano, e fala-se em algum momento do Adamo, e esse italiano começa a cantar o Paula, Dolce Paula. E eu fiquei tão encantado. Não fazem relação, pois não, mas isto é cultura. É que o Adamo teve um caso, também não gravem nem divulguem isso, com a rainha, a atual rainha belga, a Paula, que era de Saboia, que era italiana como ele, e pronto, divaguei por ali fora, e entretanto, enquanto divagava, espero que a minha mulher não me ouça, lembrava-me de como é que eu dancei no liceu, sou mais velho que ela, 5 anos, portanto não estivemos juntos nessa altura, dancei várias canções e eu estava-me a lembrar do Adamo. Trazer estas evocações assim. Tu dizes que ele não fala muito do Porto. Para mim é um prazer extraordinário. Eu estive cá com 2 anos, eu sou de Luanda, estive cá uns meses quando tinha 2 anos, vim tornar-me um bocadinho europeu aqui no Colégio Brotero, na Foz, e vim tentar estudar economia, tudo, portanto, nos anos 1965, 66, aqui para o Porto. Mas os nomes sonoros da cidade do Porto aparecem aqui, é um prazer extraordinário. Mais uma vez, nomes locais, Caixas Altas, Massarelos, Arca d'Água, o sítio onde o Isaltino mora, Valongo. É um prazer extraordinário. Apesar de o Jaime Ramos não gostar muito de Lisboa. Ele não gosta de Lisboa, mas é muito mais fácil. A Miss Marple vive numa aldeia. Quer dizer, o Porto não é aldeia, mas não é capital. Uma investigação não pode ser feita numa capital, porque uma capital é algo que está completamente disfuncionada. Não tem uma sociedade como aqui se nota quando se falam, saber quem é que vai, como é que aquele dancing, como é que se diz hoje? Aquela discoteca é frequentada por pessoas daquele bairro e não de outro. E precisa disto. O Porto é o cenário ideal para... É um cenário que permite muito mais. E se o Jaime Ramos não gostar disto, tem a Olívia, que vai uma nova personagem que tem piada, mulher, polícia, poderá ser... E lésbicas, suponho, poderá ser interessante para novas aproximações do crime e ver com outro tipo de olhar e a continuar com esse personagem, de facto, também, embora apareça em poucas linhas, mais como interlocutor, que é o Isaltino. E como... Contares aquelas... Mais uma vez, o prazer que dá... Contares que ele compra aqueles cadernos de Emílio Braga. É que eu não encontro isto em livros dessa literatura, que infelizmente não ficou só no Virgílio Ferreira, ainda está prolongado, infelizmente, onde não existem as tais maiúsculas, mesmo que seja para dizer de uma marca de um caderno de capa negra, mas que me metem na história também. É isso que eu encontro nesses livros e tenho um prazer extraordinário e vou continuar a ler e, como visto, não fiz nenhuma análise sobre o... Sim, é sempre mais interessante quando se vai além da pergunta. Temos falado muito de memórias e o Jaime Ramos já não estará muito longe da reforma, andará nos 60 anos, não é? Como é que achas, Francisco, que ele lidará com a futura inatividade profissional? Mal, muito mal, porque há um livro que é o Longe de Manaus, onde... Logo a abrir o segundo ou terceiro capítulo é sobre a proximidade da reforma. E ele está aflitíssimo
e vira-se para o Isaltino e diz: Isaltino, tu achas que me vão oferecer uma caneta Parker? Fica muito preocupado, não é? Porque vai passando em revista os presentes habituais quando as pessoas passam à reforma lá na polícia e vive muito aflito com isso e com os pratinhos de queijo dos jantares de reformados. É uma das reflexões. Nesse sentido, são um bocado parecidas, só chamando um bocadinho novamente à conversa o Ferreira Fernandes, que o detetive, tal como o jornalista, nunca se reforma verdadeiramente. O que é? Sim, não. Os jornalistas hoje reformam-se cedo. e já há mais de 10 anos estão-se a reformar demasiadamente cedo. Sim. E por culpa das empresas e também por culpa, em alguns casos, dos jornalistas, porque se há profissão, são raras as profissões, mas se há profissão em que mesmo os maus conseguem ser melhores do que eram, é exatamente a jornalista. Têm memória. E isso é importante que haja nas redações. Eu referia-me ao olhar jornalístico sobre as coisas, não tanto, obviamente, às contingências que têm originado isso que disse, de facto. Não, mas o olhar jornalístico é este que é muito importante, que é, de facto, quando o Ferreira Fernandes fala da memória e da importância dos jornalistas séniores, por exemplo, numa redação. Exatamente. Isso é uma coisa que hoje não temos. O tempo é uma coisa que de facto tem influência, mesmo que não queiramos. Falou-se, os casais normalmente, com o tempo, diz-se que se aproximam do outro, que tomam formas relativamente iguais, portanto, o tempo de usar. Os casais e mesmo os personagens dos autores. Lembra-se do Francisco de Viegas ter falado há bocado que ele não sabe o que é que o seu inspetor vai fazer ou não fazer, porque ele já tem vida própria. Há uma coisa que o Jaime Ramos está a fazer, é estar a beber dos vícios do Francisco José Viegas. Num dos contos deste livro, acho que é mesmo até o quarto, a morta chama-se Paula Martinho da Luz. É o nome dela e é referido várias vezes. Pois o inspetor Jaime Ramos, ao falar com outra pessoa, faz esta frase em determinado momento. O que descobrimos foi autor de todas as encomendas de livros de Fátima Martinho da Luz. Ela chama-se Paula. O próprio Jaime Ramos também já troca as coisas como o seu autor. Sem dúvida pertinente. Mas isso é uma história. É porque ele troca mesmo... Estás a tentar convencer-nos. É verdade. Agora, o Mar em Casablanca vai sair agora na Colômbia. E a edição colombiana é muito cuidada. E então, a certa altura, a editora, a Luísa, mandou-me um mail de Bogotá a dizer: temos aqui um problema, é porque numa página é 160, na página a seguir é 186. Depois passa outra vez a 160 e ainda tem 172. Que número é que está correto? Eu disse: estão todos. Porque o Jaime Ramos não tem jeito para... Quer dizer, engana-se, ele esquece, torpedeia, faz isto. Portanto, faz parte da própria lógica. Acreditem. Do engano, exatamente. Não sejam como o Ferreira Fernandes. Já voltamos à conversa. Fazemos só uma pequena pausa para algumas das várias questões que vocês formularam e que eu vou passar a ler. Francisco, pedia-te só, como já estamos perto, claro, 1h30, respostas minimamente sintéticas, se possível. Qual é o prato favorito, Jaime Ramos? Podes dizer-nos? Depende do dia. Depende muito do dia. Ele tem uma fixação em arrozes, não é? Há vários livros em que ele escreve, em que ele aparece a cozinhar arroz, bola de sardinha. Há uma lista, o meu editor, Manuel Valente, queria que eu publicasse uma coisa chamada As Receitas de Jaime Ramos, porque são várias, já dava para um livrinho de receitas. E a comida de que ele fala de vez em quando,
Portanto, depende muito, mas são sempre coisas que evocam uma memória da sua infância, da sua adolescência, da sua família. Não é? Portanto, eu não escolheria um prato. Acho que não há um prato. Isso foi uma vez numa feira do livro em Roma, que era o lançamento do Céu Demasiado Azul. E a televisão tinha uma emissão em direto a partir da feira. E no segmento final da emissão, eles tinham-me convidado. E o jornalista é um homem muito divertido e popular na televisão italiana. E olha para mim e pergunta-me: bom, a esta hora, 7 da tarde, que prato é que cozinharia Jaime Ramos? E eu fui assim apanhado na contra... E disse: bom, Jaime Ramos eu não sei, mas eu não, quero saber de Jaime Ramos. Portanto, eu inventei como estou a inventar aqui, porque não sei exatamente o que é que ele comia. Teria que escrever um capítulo sobre isso. Claro. Não disse, mas esta questão foi escrita pela Elizabeth. Agora o Salviano Ferreira pergunta se o Jaime Ramos pode ser considerado um poeta à solta da investigação criminal. Eu acho que é... Quer dizer... Eu não sei. Eu não sei. Eu gostava de pensar que sim, mas acho que isso depende mais da maneira como eu o vejo do que dele próprio. E depende muito do modo como eu o vejo fazer investigação, do modo como ele se vai apropriando da paisagem, dos personagens. Eu gosto de ver o Jaime Ramos. Ele, a certa altura, diz de si próprio: Isaltino, eu sou um biógrafo. Eu faço a biografia dos personagens, das vítimas e dos culpados. Eu faço biografias. E é assim que eu vejo. Mas eu gostaria que ele fosse um poeta, mas sei que para ele ser bom investigador não pode ser de maneira nenhuma. O António pergunta: a casa de Barão de Nova Sintra, que melhor corresponde à casa de Jaime Ramos, está em ruínas. Foi intencional? Não, não foi intencional. Eu não sei se está em ruínas, porque é uma casa já velha, é um prédio de apartamentos. É um apartamento, é uma casa comum, é uma casa já gasta, é uma casa que ele se foi habituando a viver lá. A certa altura, há um livro em que a Rosa lhe propõe mudarem-se ambos para uma casa. Jaime Ramos disse que sim, mas até agora não deu um único passo nessa direção. A Rosa, ainda por cima, disse que o argumento é que ela já tinha livros a mais em casa e precisava de uma casa maior. Para... Não falámos dos hábitos de leitura do Os hábitos de leitura é que o Jaime Ramos lê conforme a estação do ano. Ou seja, se o inverno é longo, ele lê mais livros. Se não contem com ele. Outra questão: o personagem de Jaime Ramos terá uma evolução transversal em termos de caráter ou personalidade ao longo dos vários livros? É uma pergunta, mas... Sim, ele tende há uma técnica nos livros que são série, que é a de voltar a repetir informações sobre o personagem. O quadro, desenhar para que os novos leitores possam encontrar a referência, enfim, para enquadrar o personagem. Isso às vezes torna-se um bocadinho fastidioso em alguns autores, nomeadamente aqueles de má, péssima literatura que eu leio. Mas que é muito saboroso ler e tal. Agora, no caso de Jaime Ramos, eu próprio sinto necessidade de voltar a citar, de voltar a lembrar que ele vive no primeiro... Eu tenho que lembrar em todos os livros que ele vive no primeiro andar, a namorada no terceiro, não me enganei outra vez, de relembrar alguns hábitos para recentrar o personagem. Apesar disso, eu acho que ele evolui, sim, de livro para livro, porque a idade se acrescenta, porque ele
Eu não quis fazer dele um homem que tinha sempre 50 anos, ou que tinha sempre 45, como no caso. Ou seja, quis que ele fosse ganhando idade, que ele fosse envelhecendo e que, inclusive, ele se referisse aos seus antigos casos, não é? Portanto, em cada livro ele refere-se sempre aos antigos casos. Mas isso é para convencer o leitor a comprar o livro anterior. Não... Essa é a deixa perfeita para a próxima pergunta. O Jaime Ramos há de ter um fim. Já pensou como vai ser essa morte? Para ser a homenagem dele, não poderá ser um crime medíocre, mas também pode não ser um crime. Aqui fica. Ainda não pensaste na morte dele? Não está assinada, pelo menos não. Mas se quiser identificar, acusa-se. Eu não vou cair nessa asneira de matar o Jaime Ramos. Apesar de tudo, gosto dele. Eu percebo, por exemplo, que em casos de autores de grande sucesso, Conan Doyle teve que matar o Sherlock Holmes, mas depois arrependeu-se, não é? E teve que voltar atrás, teve que o ressuscitar. Afinal, ele não caiu lá. Eu não apetece nada liquidar o Jaime Ramos. Se um dia deixar de escrever histórias de Jaime Ramos, e tenho projetos para escrever romances sem Jaime Ramos, eu não vou matar o Jaime Ramos. Jaime Ramos faz parte daquilo que eu escrevi, da minha memória pessoal e também da maneira como eu vejo o próprio mundo, porque às vezes vejo as coisas pelos olhos do Jaime Ramos. Portanto, eu não vou acabar com isso. Há sempre aquela tentação de, com alguma solenidade, dizer este é o último livro de fulano. Não me apetece nada. Quem sabe algum dia vou ter sucesso e os livros vão se vender imenso e um encontro entre o Jaime Ramos, não é? E o Filipe Castanheira, que também... Filipe Castanheira foi sendo abandonado, mas eu não tive que o matar. Explica-se muito facilmente. Filipe Castanheira era um homem demasiado melancólico e muito parecido comigo na altura, e eu precisava de um detetive que fosse mais duro, mais marcado. Seria uma boa dupla? Sim, eles fizeram dupla no Morte no Estádio, nas Duas Águas do Mar e no Céu Demasiado Azul. A partir daí eles separaram-se. Porquê? Porque a certa altura as minhas amigas começaram... Vinha do Crime em Ponta Delgada. As minhas amigas começaram a gostar mais de Jaime Ramos e eu achei que devia investir mais nele. E, portanto, o Filipe Castanheira ficou lá em Ponta Delgada. Ele é o homem do Crime em Ponta Delgada. E de vez em quando é chamado. Ele é chamado no Crime Capital e no Crime na Exposição ele também aparece. E agora uma pergunta do Ferreira Fernandes. Se tem um livro chamado Lourenço Marques, por que não tem um chamado Luanda? Como luandense. Isto não tem nada a ver com Jaime Ramos, porque é outro assunto, mas a questão é posta da maneira mais simples. É que Portugal esteve em dois arquipélagos, crioulos, São Tomé e Cabo Verde, e esteve numa cidade-ilha, que é Luanda, teve mesmo vários séculos e criou uma sociedade extremamente interessante do ponto de vista cultural. Vai ser lançado para a semana um livro com 1001 verbetes sobre linguagem só angolana, só luandense, e é de uma riqueza tremenda, a maneira como se fala. Do Manuel S. Fonseca. Não, quando se fala na televisão é completamente oficial e não tem interesse. Fecha-se as vogais. Segundo o Futungo de Belos, saiu agora um diploma, mas quando se fala com o povo, isto é para fazer uma diferença com o povo que abre as vogais completamente. Então você está mesmo como? É assim que se fala. E essa maneira de falar não é só com esta pronúncia, é com uma imaginação absolutamente extraordinária. Nós que somos, os dois, sabemos bem isso, que já falamos tanto, admiradores completos do que é que são os cronistas brasileiros. Dos sítios onde melhor se fala a língua portuguesa, com mais imaginação, de Luanda. E ela merecia que o Francisco José Viegas fosse lá, com o Jaime Ramos ou não, para apanhar aquilo. Porque é uma cidade onde um indivíduo escreve qualquer coisa, dá o bilhete ao outro. Eu estava para fazer essa piada. Dá o bilhete ao outro, o outro lê e diz assim,
sapato com C de cedilha. E o outro diz, e tu leste meia. Pronto, é assim que se vai. A minha terra é assim. E estava a merecer que lá fosse. Fica o desafio. É um desafio maravilhoso, não é? Porque é uma grande cidade e é uma cidade que... Quem sabe? Não queria deixar passar a oportunidade de ter aqui um grande contador de histórias e um jornalista que também, um grande cronista e contador de histórias, Ferreira Fernandes. Se acha que, no fundo, o jornalismo também não pode abandonar esta vertente? Mas deixa-me só dizer uma coisa. Mas isso... Eu tenho vontade de vez em quando de escrever sobre Luanda e de vez em quando o Jaime Ramos, mas um personagem qualquer regressa a Angola e tem histórias em Angola. O Mar em Casablanca é sobre Angola. Mas há uma história que é muito engraçada e que me deu muita força a certa altura para escrever o Longe de Manaus. Foi quando nós fomos almoçar no verão há muito tempo. Nessa altura vivia entre Portugal e o Brasil e nós fomos almoçar e o Zé Ferreira Fernandes perguntou, então, e agora o que é que estás a escrever e tal? E eu disse, estou a escrever uma história passada em Manaus. O livro chama-se Longe de Manaus. E o Zé diz-me, isso é como a minha terra, isso é como Luanda. E eu fiquei aflitíssimo até ao fim, porque eu tinha que conseguir captar alguma parte do cheiro de Manaus para o emprestar a Luanda. Quer dizer, fiquei marcado por aquela presença de Luanda no Manaus. E o Longe de Manaus deve um bocadinho ao José Ferreira Fernandes por ter relembrado imensas coisas de como era Luanda. Luanda aparece no livro logo no princípio, a ilha. Há uma história da ilha logo no primeiro capítulo. Mas esse livro deve esse empurrão ao Ferreira Fernandes. Fica aqui a homenagem justa. E só mesmo um comentário final, Ferreira Fernandes, em relação, no fundo, ao jornalismo, a esse divórcio que muitas vezes se nota entre o gosto de contar histórias. O que eu tenho para dizer já disse há bocado, sim, que é isso. Os jornalistas resume. faziam muito bem em ler livros policiais, porque está lá tudo. São histórias que contam, que estão lá tudo quanto que é de pico do humano, as emoções, a morte, as paixões por vezes, a cupidez, está lá tudo. E está, sobretudo, isto é preciso ir daqui para ali para se chegar a uma conclusão. Não se pode começar de maneira prévia e preconcebida. Há uma tentação agora, na ficção contemporânea, que é uma coisa chamada autoficção, que que tem afetado... eu acho que é uma doença que tem afetado, sobretudo, os escritores mais jovens. E eu agora já estou a dizer, os escritores mais jovens, sinto-me um bocadinho, de repente, desculpem, caído num lar de terceira idade. Mas verificam muita tristeza que há agora todos os autores jovens, todos os autores com menos de 40 anos, dizem, não, isto é autoficção. Ou seja, aquela coisa de misturar ficção com a sua própria vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que essas pessoas se recusam a ir conhecer os outros. Durante muito tempo eu acreditei, e todos nós acreditávamos, que a literatura servia também para conhecer os outros, para contar a vida dos outros, e, no meu caso, de achar que isso é que era interessante, que a vida dos outros é muito melhor que a nossa. Não é? E hoje verifico com muita tristeza que há essa tendência muito galopante e devoradora na ficção portuguesa, sobretudo, é aquela de que eu gosto mais de falar, que é a da autoficção. Eu acho isso um grande empobrecimento, que é uma grande recusa em partir para os outros, em partir para histórias, e há uma grande recusa dos autores em encantarem-se com as histórias dos vizinhos, da rua, da outra rua ao lado, mais do que da própria rua, não é? Isso é uma tendência que eu acho muito perigosa. Se virem um autor desses, chamem a atenção, por favor. Estamos a chegar mesmo ao final do nosso tempo. Eu pedi ao Jorge Pinto que se juntasse até nós. Jorge Pinto / Jaime Ramos. Há umas pequenas ofertas da organização.
Vamos então fazer as despedidas e vamos anunciar também os... Podem levantar-se. Vamos anunciar as próximas sessões, grandes sessões em perspectiva. 24 de Abril, Ana Zanatti. Rosa Monteiro, 22 de Maio, no Campo Alegre. E o encerramento da 5ª temporada, Luís Sepúlveda, na Casa da Música. Rosa Monteiro. Sim. Francisco. Muito obrigado. Obrigado. Volta ao mundo. Acima de tudo, muito obrigado pela vossa presença. O Francisco José Viegas estará disponível para os autógrafos na entrada. Muito obrigado.